Atenção para quem está na linha de frente. Esqueça o que se acha que sabe pela televisão. A análise tática de hoje vai ensinar quem a lei realmente pune e quem ela perdoa. Mente fria e foco no Código Penal. Esse é exatamente o espírito, porque, olha, o nosso material de base hoje não é uma leitura qualquer, viu? É um verdadeiro manual de sobrevivência jurídica. Com certeza. A gente está dissecando aqui a apostila do episódio 8, Direito Penal Aplicado, que faz parte daquele módulo de legislação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E assim, o objetivo principal dessa nossa imersão é criar uma blindagem, um escudo tático contra essas bancas organizadoras tipo a FGV, o IBAD, sabe? Que adoram uma pegadinha, né? Nossa, amam. O que essas bancas mais gostam de fazer não é testar a memória de quem tá ali com a caneta na mão, suando frio. Elas querem testar o controle emocional. Elas criam umas narrativas dramáticas, cheias de injustiças aparentes, justamente para forçar um erro baseado naquele senso de justiça emocional de quem tá lendo. E, bom, o primeiro passo para a gente não cair de jeito nenhum nessas armadilhas emocionais é entender que o Estado ele não pune só o resultado de uma ação, mas a mente por trás dela. E é isso que nos leva direto para o conceito central de tudo que a gente vai debater hoje aqui, que é a imputabilidade. Exatamente. Mas, assim, o que exatamente separa na prática um criminoso comum daquele cara que a lei simplesmente bate o martelo e diz que não pode ser punido? Então, essa separação, ela mora na capacidade de compreensão e de autodeterminação ali no exato momento do fato. A imputabilidade, ela é basicamente a junção de duas coisas. Primeiro, a pessoa precisa entender que o que ela está fazendo é um crime. Certo. E segundo, além de entender, ela precisa ter a capacidade de controlar as próprias ações. Se faltar, qualquer um desses dois elementos, o Estado entende que simplesmente não faz sentido aplicar uma pena. Faz sentido, é. Porque a lógica do direito penal é que a punição serve para reprimir uma escolha errada, né? Se não tinha capacidade de escolha ali na hora, não tem o que punir. Lógico, pode rolar uma internação, um tratamento psiquiátrico, mas prisão, pena de prisão mesmo não. O que nos leva, inevitavelmente, àquela questão da doença mental. Mas a lei não coloca todo o transtorno mental no mesmo balaio, coloca. Lendo o material, fica bem claro que existe uma fronteira, assim, extremamente rígida entre a incapacidade total e a parcial. Ah, sim, com certeza. E é bem essa distinção técnica que define o destino de uma ocorrência na rua e, claro, de uma questão lá na hora da prova. A lei é muito específica. Ela fala em inteira incapacidade. Inteira. Isso. Se o indivíduo, seja por uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto, era inteiramente incapaz de entender o que fazia no momento da ação, aí sim ele é considerado inimputável. O juiz vai lá e isenta essa pessoa de pena, ela não vai para o presídio. Ela recebe o que a gente chama de medida de segurança. Que na prática é o tratamento, né? Exato. Tipo uma internação no hospital de custódia. Certo, entendi. Mas vem cá. E quando essa incapacidade não é total? Eu gosto muito de pensar nisso usando uma analogia que eu criei do interruptor de luz. Ah, eu adoro essa. Pensa na consciência de quem comete o crime como uma lâmpada. Se o interruptor está na posição ali de desligado, tipo, a luz da consciência está 100% apagada durante um surto psicótico severo, beleza, não tem pena. A pessoa estava no escuro absoluto. Perfeito. Mas e se esse interruptor for um dimmer? Sabe aqueles botõezinhos de girar que deixam a luz fraquinha, a meia luz? A pessoa não enxerga o certo e o errado com aquela clareza toda. A capacidade está claramente reduzida, mas a luz ainda está lá, né? É brilhante essa analogia do dimmer porque ela descreve milimetricamente o que a lei chama de agente semi-imputável. É exatamente esse caso em que a capacidade de entendimento ou de controle não foi totalmente apagada, só reduzida. Nesse cenário aí da meia-luz, o crime existe, tá? E a condenação também existe. O indivíduo vai sentar no banco dos réus, vai ser julgado e vai receber uma pena. A única diferença é que, por causa dessa capacidade reduzida, a lei obriga o juiz a diminuir essa pena, que pode cair de 1 a 2 terços. Entendi. Vamos tentar traduzir isso
para o asfalto, para a realidade da radiopatrulha. Como que essa diferença entre a luz apagada e a meia-luz aparece numa abordagem policial? Olha, na rua, a guarnição pode, por exemplo, ser acionada para conter um indivíduo com esquizofrenia profunda e o cara tem pleno surto de delírio persecutório, a luz dele está totalmente apagada. Ele agride um pedestre ali no meio-fio porque jura que a pessoa é um demônio. Caramba! O laudo pericial vai comprovar que ele era inteiramente incapaz. Resultado final, isenção de pena. Agora, pega um outro cenário. Um indivíduo que tem um distúrbio leve de controle de impulsos. Ele sabe muito bem que quebrar a vitrine de uma loja é crime, mas ele tem uma dificuldade patológica absurda de se segurar quando fica frustrado. A luz está no dimmer. Exatamente, está no dimmer. Ele vai ser condenado pelo crime de dano, vai ter a pena dele bonitinha, só que com essa redução que a lei prevê. E olha, muito cuidado. A banca organizadora vai tentar de tudo para afirmar que qualquer doença mental isenta de pena. Mentira, né? Mentira deslavada. Só a inteira incapacidade tem esse poder. Bom, então se a mente pode estar apagada por uma doença, o que acontece com uma mente que, simplesmente ainda não terminou de se formar ali biologicamente? Como é que a nossa lei lida com o relógio biológico? Ela lida erguendo uma parede de concreto intransponível. A menoridade penal, olha, é o campo onde as bancas armam o circo favorito delas. O Código Penal, ele é cego, surdo, inegociável quanto à idade da pessoa. Inegociável. Totalmente. Menores de 18 anos são sempre, e friso aqui, sem qualquer exceção, inimputáveis pelo Código Penal. Para a lei penal, eles sequer cometem crime, a gente chama de ato infracional. E eles respondem exclusivamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É um critério puramente biológico e matemático. Bateu a idade, acabou. Peraí. Aqui eu vou ter que fazer o papel daquele examinador maldoso para testar os limites dessa regra, tá? Manda. Imagina o seguinte cenário. E se o suspeito abordado tiver 17 anos e 11 meses? E detalhe, ele é o chefe do tráfico de uma comunidade inteira, tem aquele porte físico de um fisiculturista e é flagrado com um fuzil e drogas. E eu vou piorar essa narrativa, como a banca faria. E se ele já for emancipado civilmente, morar sozinho e, for dono de uma empresa de fachada? A lei vai simplesmente fechar os olhos para essa realidade e tratar esse cara como uma criança. Nossa, você descreveu a essência da armadilha emocional das provas. É exatamente isso que o examinador faz. Ele constrói aquele cenário de crueldade e maturidade extremas, ele joga essa tal de emancipação civil ali no meio do texto de propósito, só para acionar um gatilho de indignação na cabeça de quem está lendo. Claro, a pessoa lê e ferve por dentro. Lógico. Quem está lendo pensa, não é possível que esse sujeito, com um fuzil na mão e empresa no nome, não vai direto para a cadeia comum. Mas a resposta tática, fria e calculista é: não importa. Não importa. Não importa. A emancipação lá no direito civil não tem absolutamente nenhum efeito no direito penal. A presunção de que o menor de 18 anos não tem desenvolvimento mental completo para fins penais, ela é absoluta, não admite prova em contrário. Caramba. E isso, pelo que eu estou vendo no material, acaba se cruzando com outro conceito que dá um nó na cabeça de muita gente, que é a tal da teoria da atividade. Porque o relógio biológico não para de bater. Certo? Se a idade é esse limite rígido, o momento exato em que a justiça olha para o relógio muda tudo. Sem dúvida nenhuma. A teoria da atividade define o seguinte: o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, e não importa quando acontece o resultado. Tá, e na prática? Na prática, pensa naquele mesmo indivíduo de 17 anos e 11 meses que você citou. Ele pega a arma e atira num rival hoje. A vítima é socorrida, vai para o hospital, entra em coma, agoniza ali por semanas. E aí, a vítima só vem a falecer quando o atirador já completou 18 anos e 1 mês de idade. Ah, entendi. Porque pela lógica do senso comum, se o homicídio só se consumou realmente com a morte da vítima e no dia da morte o cara já era maior de idade, ele deveria responder como um adulto e ir para o sistema penitenciário. Mas não responde. O que a lei avalia, de forma bem estrita, é a mente do agente no momento em que ele agiu. Ele puxou aquele gatilho com 17 anos. A intenção dele, a vontade de cometer o ato,
foi formada quando ele era, para os olhos da lei, um menor. Faz sentido. Então, a idade é aferida ali no calor da ação. Ele vai ser julgado pelo ECA. A morte ocorreu quando ele era maior, sim. Mas a ação foi quando ele era menor. A banca com certeza vai usar essa defasagem de tempo, esses dias no hospital, para tentar jogar o suspeito para a cadeia comum na sua prova. Fica de olho. É uma lógica que faz todo sentido quando a gente analisa a intenção friamente, mas que, sem dúvida, na prática da rua, gera uma revolta tremenda. Bom, a gente já cobriu esses fatores que estão essencialmente fora do controle imediato de quem age, né? A presença de uma doença mental grave e a data de nascimento na identidade. Mas é aqui que a gente chega no ponto mais crítico de toda essa análise, o ponto nevrálgico. O que acontece quando a própria pessoa sabota a sua consciência? Quando alguém decide por conta própria ir lá e apagar a luz? Agora chegamos no campo minado. Esse é o capítulo que mais derruba candidatos e que gera as discussões mais acaloradas. E a gente precisa dividir isso em 2 grandes blocos para não confundir. O primeiro é a emoção e a paixão. Ok. A lei penal diz, com todas as letras, de forma muito expressa, que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. O código simplesmente exige que o cidadão em sociedade tenha freios morais. É a clássica história da pessoa que diz que cegou de raiva, né? Subiu o sangue. Exatamente essa desculpa. A questão da prova vai te narrar uma historinha tipo: um pai de família, ficha limpa, trabalhador, vê o carro dele sendo destruído numa briga de trânsito, ele é tomado por uma fúria incontrolável, pega uma chave de roda no porta-malas e espanca o outro motorista. Clássico. Clássico. Aí a defesa vai lá alegar que ele agiu sob violenta emoção, que ele perdeu totalmente a razão naquele instante. A resposta da lei é muito fria. O Estado não pode permitir que sentimentos justifiquem a barbárie. Se a emoção isentasse alguém de pena, todo e qualquer crime passional ia sair impune no Brasil. Virava bagunça. Total. Olha, pode até haver uma diminuição da pena lá na frente, dependendo se houve uma provocação injusta da vítima. Mas o crime existe e a pessoa é totalmente imputável. Vai ser condenada. Então a emoção não salva ninguém de ir pro xadrez. Mas e o álcool? Porque a desculpa mais batida, a mais antiga da história da humanidade é aquela: nossa, eu bebi demais, não lembro de nada, perdi a cabeça, não era eu ali. Como é que o Código Penal lida com esse estado de embriaguez? Esse ponto é o conhecimento de ouro da nossa análise de hoje. É para bater forte nisso. A embriaguez voluntária ou culposa não isenta de pena. Nunca. 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 Se a pessoa bebeu porque quis, que é o que a gente chama de voluntária, ou se ela estava num churrasco e foi bebendo sem prestar atenção até passar completamente do limite, que é a culposa, ela responde pelo crime, normalmente, mesmo que ela estivesse, caindo pelas tabelas na hora do fato. O direito penal brasileiro aplica aqui uma teoria latina chamada actio libera in causa, ou ação livre na causa. Pera, vamos dissecar isso com calma, porque, olha, soa como uma contradição imensa. A gente acabou de estabelecer agora há pouco que a lei avalia a capacidade da mente no momento exato da ação. Se no momento em que a pessoa, saca uma arma dentro de um bar, ela está praticamente em coma alcoólico andando, a luz da consciência dela está super apagada, certo? Como é que o Estado pode punir alguém pela ação daquele exato segundo se tecnicamente ela estava sem controle do próprio corpo? A lei está punindo o crime ou está punindo o ato do cara beber cerveja? Nossa, sua provocação é perfeita. Parece mesmo uma contradição gritante. Mas a resposta está numa ficção jurídica. É meio que um salto no tempo que a lei faz. Um salto no tempo? É. A lei concorda com você que ali, no momento do tiro, a pessoa estava sem capacidade. Mas o Estado pega essa responsabilidade e projeta ela de volta para o passado, para o momento em que a pessoa estava 90% sóbria e decidiu tomar aquele primeiro ou segundo copo. Ah, entendi a jogada. Ela foi livre lá na causa, ou seja, na origem da embriaguez. Portanto, ela herda toda a responsabilidade pelo que fizer enquanto estiver em estado de embriaguez. Uau! É um mecanismo pesado de responsabilização pela irresponsabilidade prévia, né? E, lendo aqui o material, ele aponta que o cenário consegue ficar ainda pior se a gente falar da tal da embriaguez pré-ordenada. Muito pior.
A embriaguez pré-ordenada é quando a pessoa consome o álcool ou usa drogas deliberadamente com um objetivo muito específico de criar coragem para cometer um crime. O famoso tomar uma para criar coragem. Isso mesmo. A pessoa planeja um homicídio, mas não tem estômago para ir lá e executar o cara estando sóbria. Então ela se embriaga de propósito para afastar os freios morais. Nesse caso, a embriaguez não apenas mantém o crime ali, intacto, como ela funciona como uma circunstância agravante. O juiz vai olhar e a pena será maior do que o normal. Nossa. Mas a lei penal, ela sempre tem aquele asterisco escondido na manga, né? Se a regra de ouro é que o álcool não salva ninguém, qual é a única exceção? Quando é que estar intoxicado vai de fato impedir uma condenação? Apenas e tão somente na embriaguez acidental e completa, que é aquela que ocorre por caso fortuito ou força maior. E a palavra completa é fundamental aqui. Tem um exemplo para ilustrar isso? Tenho o exemplo tático que desenha isso perfeitamente para a prova. Imagina que um cidadão qualquer é rendido no meio da rua por uma facção rival. Eles amarram o cara, colocam um funil na garganta dele e obrigam ele, sob ameaça de execução ali na hora, com a arma na cabeça, a ingerir uma garrafa inteira de um destilado misturado com alucinógenos. Certo. Ele não teve escolha. Nenhuma. E aí, completamente fora da realidade, devido a essa força maior que ele não tinha como resistir, ele consegue escapar, sai correndo para a rua e destrói uma viatura policial a pedradas. Pergunta: ele quis se intoxicar? Não, de forma alguma. Não. Foi acidental por força maior. Ele estava inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo com a viatura. Sim, a embriaguez foi 100% completa. Então, só neste cenário, que é extremamente restrito e raro, é que vai ter isenção total de pena. Cara, que interessante. Então quer dizer que se no mesmo cenário ele fosse forçado a beber pelo bando, mas a intoxicação não fosse completa, tipo deixasse ele apenas parcialmente sem controle, a nossa luzinha no dimmer, ele ainda assim seria condenado, só que com a pena reduzida, é isso? É exatamente isso. A regra é implacável. Bom, até agora a gente olhou muito para a mente do indivíduo ali isolado, mas a gente sabe que na realidade nua e crua das ruas, o crime raramente é uma atividade solitária, né? Quando essa mesma pessoa que decidiu se embriagar se junta a um bonde, a uma quadrilha para cometer um crime, como é que o Estado divide essa conta na hora de punir? Para o crime praticado em grupo, o Brasil adota como regra geral a chamada teoria monista. O conceito por trás dela é muito simples, mas ele é letal. Todos que concorrem para a prática de um crime vão responder pelo mesmo crime, na medida da culpabilidade de cada um. Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo. A lógica da lei é que aquele crime só ocorreu daquela forma porque houve um esforço conjunto ali. Por exemplo, se 3 indivíduos se unem para roubar uma joalheria, um fica lá fora no carro dando fuga, o outro rende o segurança na porta e o terceiro quebra as vitrines lá dentro para pegar as joias. Não existe um crime autônomo de dirigir o carro de fuga. Os 3, sem exceção, cometeram o crime de roubo. E olha, o material de estudo traz um exemplo muito peculiar sobre isso, que é um alerta, eu diria, direto para o pessoal que veste a farda, que é o caso do policial que colabora indiretamente com o tráfico de drogas. Esse é um ponto vital para entender o quão rígida é essa teoria monista. Se um policial militar, por exemplo, repassa informações confidenciais sobre o roteiro das viaturas para um traficante, apenas com o intuito de facilitar o escoamento das drogas numa determinada rota, ele não tocou na droga. Não encostou em 1 grama de droga. Mesmo assim, ele incide direto nas penas do tráfico de drogas. Não tem aquele privilégio de, vou responder por um crime administrativo menor ou só quebra de sigilo funcional. Ele colaborou materialmente para o sucesso da operação do tráfico. Logo, a teoria monista puxa todo mundo para o mesmo buraco. Mas, lendo aqui, eu vejo que existe uma exceção. E é o tipo de exceção que as bancas amam explorar naquelas questões de múltipla escolha. O tal do desvio subjetivo de conduta. Deixa eu criar um cenário para a gente testar isso. 2 parceiros combinam de furtar um galpão de eletrônicos no meio da madrugada. Eles vigiaram o local por dias, têm certeza absoluta de que não tem segurança lá dentro. O acordo deles é simples.
Entrar, pegar as caixas de televisão e sair correndo sem confronto com ninguém. Certo, um furto qualificado. Isso. Aí um fica no carro vigiando, o outro pula o muro. Mas o parceiro que pulou o muro descobre lá dentro que um vigia tinha decidido dormir no galpão naquela noite. E aí ele saca uma arma que ele escondeu do parceiro que estava no carro, mata o vigia na surdina e foge com as caixas. O motorista lá fora, que achava que estava participando de um furto super silencioso, de repente se vê no meio de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A pergunta é: como é que o motorista foge de responder por esse homicídio, já que a regra que você acabou de explicar é que todo mundo responde pelo mesmo crime? Essa é a ressalva perfeita do parágrafo 2º do artigo 29E. Ele escapa dessa pena máxima porque a lei entende que punir o motorista pelo assassinato seria basicamente rasgar o princípio da responsabilidade individual, né? Já que ele não teve controle nenhum sobre a mente do comparsa maluco que puxou o gatilho lá dentro. Ele nem sabia da arma. Pois é. Se ele quis participar apenas do crime menos grave, que era o furto, e não tinha como prever de jeito nenhum que o parceiro estava armado e ia cometer um homicídio, o juiz determina que ele responde apenas pelo crime que planejou, o furto. O comparsa que atirou sofreu o que chamamos de desvio subjetivo. Ele tomou uma decisão totalmente isolada que rompeu aquele acordo inicial deles. Tá, mas me tira uma dúvida. E se o resultado mais grave fosse muito óbvio? Tipo, e se em vez de um galpão de madrugada, eles fossem furtar um carro forte em plena luz do dia no meio do centro da cidade? Aí o jogo muda de figura completamente. A mesma lei diz que, se o resultado mais grave era previsível, a pena do crime menos grave que a pessoa queria cometer vai ser aumentada até a metade. Porque, vamos ser francos, ninguém vai assaltar um carro forte achando que o segurança vai entregar um malote e dar bom dia sem ter troca de tiros. É óbvio que vai dar ruim. Muito óbvio. O direito penal não exige que o criminoso tenha bola de cristal, mas exige um mínimo de bom senso. Quem assume o risco de entrar num cenário inerentemente violento vai responder pela violência que for gerada ali. Certo, então a balança da culpabilidade pesou, o indivíduo passou por todo aquele filtro, não era doente mental, tinha mais de 18 anos, não bebeu sem querer por acidente, foi julgado imputável e foi condenado junto com o bando dele. A próxima pergunta tática de prova é: para onde essa pessoa vai e como ela cumpre essa punição? A gente precisa mapear rapidinho as penas e os regimes. Perfeito. O terreno prisional no Brasil, ele se divide essencialmente entre a reclusão e a detenção. E o foco tático para acertar na prova está em como essas duas modalidades começam a ser cumpridas. A reclusão, ela é reservada para os crimes mais severos, tipo homicídio, tráfico de drogas, roubo com emprego de arma de fogo, e a principal característica da reclusão é que o condenado pode sim iniciar o cumprimento da pena direto lá no regime fechado, na prisão de segurança máxima. E a detenção? Já a detenção é aplicada a crimes menos graves, sabe? A lei é taxativa. A pena de detenção não pode começar no regime fechado. O condenado deve obrigatoriamente iniciar o cumprimento no semiaberto ou no aberto. E aqui tem uma pegadinha forte envolvendo os criminosos reincidentes, não tem? Eu vi isso no material. Tem, e eles cobram muito. Para a pessoa poder iniciar o cumprimento de pena nesses regimes mais brandos, tipo o semiaberto e o aberto, a lei exige como requisito que a pessoa não seja reincidente. Ficha suja complica. Complica demais. Se o sujeito for um reincidente em crime doloso, o juiz tem total liberdade para mandar ele direto para o regime fechado. Mesmo que a pena que ele tenha acabado de receber por esse crime novo seja super baixinha e, em teoria, coubesse no regime aberto. A reincidência ela funciona meio que como uma âncora que puxa o indivíduo para o regime mais duro, não importa o crime. Entendi. O material também destaca uma confusão generalizada que, nossa, derruba salas inteiras de candidatos pelo Brasil. É a diferença estrutural entre dois institutos que, para quem vê de fora, parecem ser a mesma coisa, mas não são: o sursis e o livramento condicional. Porque na prática do dia a dia, os dois não acabam deixando o indivíduo solto andando na rua.
por que a banca faz tanta questão de separar a mecânica deles? Eles fazem questão porque a lógica de aplicação e, principalmente, o momento do tempo em que eles acontecem são totalmente opostos. Vamos usar uma analogia de um controle remoto para ficar fácil. Opa, adoro analogias. O sursis, que é a sigla em francês para suspensão condicional da pena, é o botão de pause do controle. E esse botão, ele é apertado antes de a pessoa sequer cruzar a porta da cadeia. Antes de entrar. Antes. A lei diz que se a pena condenatória for bem curta, de até 2 anos, e o réu não for reincidente em crime doloso, às vezes não vale a pena mandar esse cara novato para a verdadeira escola do crime que é o sistema penitenciário. Então o juiz vai lá, profere a condenação, ele está condenado, mas o juiz aperta o pause na execução da pena. Ah, ele segura a pena. Isso. A pessoa ganha uma chance de provar que aquilo foi um erro isolado na vida dela. Ela vai para casa, mas precisa cumprir certas regras rigorosas durante um período de prova. E se der tudo certo, se ela andar na linha, a pena é declarada extinta sem que ela nunca jamais tenha pisado dentro de uma cela. Tá, então o sursis é o botão de pause ali na porta do presídio, salvando o réu. E o livramento condicional? O livramento condicional é o botão de avanço rápido do nosso controle. Aqui, o botão só pode ser apertado quando a pessoa já está lá dentro. Ela já está cumprindo a pena fechada no presídio, ela foi condenada, foi presa de fato, já cumpriu uma fração exigida da pena lá na cadeia, e aí essa fração varia muito dependendo se o cara é primário, se é reincidente ou se o crime é hediondo. Certo. E só depois de cumprir esse pedaço da pena lá dentro, o Estado permite que ela cumpra o restante do tempo que falta em liberdade antecipada. E o requisito vital, que despenca em prova, para que o juiz aperte esse botão do avanço rápido, é o réu ter apresentado bom comportamento carcerário nos últimos 12 meses. Então, a pegadinha da prova é misturar os conceitos. Exato. A banca vai criar certeza uma questão afirmando que o sursis tira o condenado da cadeia por causa do bom comportamento dele lá dentro. E é mentira, é pegadinha. O sursis impede a entrada. Quem permite a saída antecipada de quem já está preso é o livramento condicional. Perfeito, ficou muito claro. Bom, toda essa engrenagem de punição do Estado, de avaliar a mente, de apertar o botão de pause ou de avanço rápido, tudo isso forma o sistema penal brasileiro. Mas nada disso funciona sozinho ali no vácuo, né? A máquina pesada do Estado precisa que alguém coloque a chave na ignição para o processo todo começar a rodar. O que nos leva ao relógio da justiça, que é a ação penal. Muito bem colocado. O princípio básico aqui é que o poder judiciário não age por conta própria, não age de ofício. Alguém precisa ir lá e provocar o juiz. E a regra geral do sistema brasileiro, para a imensa maioria dos casos, é a ação penal pública incondicionada. Que é aquela tocada pelo Ministério Público. Isso mesmo. Em crimes mais graves, tipo homicídio, roubo, furto, o dono da ação, o titular, é o próprio Estado, representado pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público. O promotor não precisa bater na porta e pedir permissão para a vítima ou para a família dela para processar um assaltante. Aconteceu o crime, a polícia investigou, o Estado tem o dever legal de processar. Não tem perdão da vítima que salve. Mas existem situações bem específicas em que o Estado decide meio que respeitar a intimidade da vítima e dar um passo atrás, certo? Ah, sim. E essa é a ação penal privada. Em certos crimes que afetam muito a honra, como calúnia, injúria e difamação, o Estado entende que o escândalo de abrir um processo criminal público pode acabar causando muito mais dano à imagem da vítima do que o próprio crime em si. Faz sentido, a pessoa não quer se expor mais ainda. Exato. Então a lei vai lá e entrega a chave de ignição da máquina estatal nas mãos da vítima. O processo só vai existir se a vítima realmente quiser e contratar um advogado para apresentar a petição inicial, que a gente chama de queixa-crime. E olha, é justamente aqui que mora o grande perigo temporal, porque essa regra da ação privada cria um verdadeiro campo minado nas provas de concurso quando o assunto é o prazo. Porque a lei não dá tempo infinito para a vítima ficar em casa pensando se quer processar ou não o ofensor.
Existe um prazo muito rigoroso de decadência, que é de 6 meses. Se a vítima vacilar e perder esse prazo, o direito de processar morre. Ele decai. O criminoso vai ficar impune para sempre. E a armadilha cirúrgica que a prova monta é justamente sobre de onde a gente começa a contar esses 6 meses, né? Com certeza. A banca vai, contar uma historinha triste, dizendo que o crime de difamação ocorreu lá nas redes sociais, em janeiro, mas o dono daquele perfil falso, o hater, só foi descoberto pela vítima por meio de uma investigação lá em dezembro daquele mesmo ano. E aí a questão vai te perguntar secamente, de qual data começa a rodar o cronômetro da decadência? E aí muita gente erra. Demais. Quem age pela emoção ou pelo senso comum crava logo a data em que o crime aconteceu, lá em janeiro, e perde a questão de bobeira. Mas, poxa, faz sentido, não faz? Por que não contar do dia do crime? Afinal, o crime aconteceu naquele dia de janeiro, a ofensa foi disparada ali na internet naquele minuto. Ia dar início a um processo criminal e contratar um advogado contra um fantasma da internet. Você não tem como processar o vazio, o anonimato. O relógio da decadência penal só começa a bater no exato instante em que existe um alvo real, uma pessoa física para processar. A ignição precisa de um alvo. Perfeito. Por isso, a regra absoluta inquebrável do Código Penal é que os 6 meses de prazo começam a contar a partir do dia em que a vítima descobre quem é o autor do crime. O conhecimento da autoria que é a faísca que liga o cronômetro, não a data em que o fato ocorreu lá atrás. Certo, excelente. Acho que o mapa está muito bem traçado. Vamos fazer um balanço tático de sobrevivência, de tudo que a gente extraiu desse material de estudo para encarar essas provas de frente. Primeiro ponto, o Código Penal é gelado. Emoção forte não apaga crime de jeito nenhum. A lei exige que o cidadão segure seus impulsos. Segundo ponto, o relógio biológico não se negocia. Não importa a maldade do ato ou o tamanho do suspeito. Se tem 17 anos e 11 meses na hora exata da ação, é alvo exclusivo do ECA. Ponto final. Certíssimo. Terceiro, a famosa teoria da action libera in causa determina que beber por vontade própria ou se deixar embriagar sem cuidado no churrasco não serve como escudo para nada. A embriaguez voluntária pune normalmente e a pré-ordenada, que é para criar coragem, pune ainda mais pesado. E o quarto e último, a confusão entre o sursis, que te salva de entrar na prisão apertando pause, e o livramento condicional, que te tira de lá de dentro antecipadamente apertando o avanço rápido. Resumo perfeito. E olha, o recado final para quem vai fazer essa prova ou está indo para a rua agora é claro, lembrem-se. O policial que não domina a imputabilidade se torna refém da situação. Dominar a lei é ter o controle da ocorrência. Pensando nisso tudo, a lei exige que a capacidade mental seja medida no exato momento do crime. Mas em um mundo onde substâncias químicas novas e sintéticas surgem a cada dia, afetando a mente de formas que a medicina ainda mal entende, até quando o nosso Código Penal, que é da década de 40, vai conseguir diferenciar com precisão o que é loucura real do que é uma alteração química passageira? Fica a reflexão para o próximo patrulhamento.